Graça e paz, meus irmãos. Uma vez mais aqui do meu escritório, uma palavra para o teu coração. Deus não se engana. Ele, quando escolhe, ele escolhe a pessoa certa. Você pode até pensar que quando Jesus escolheu os 12, e entre os 12 estava Pedro que negou e Judas que o traicionou. Eu tenho certeza que no momento em que Jesus escolheu Judas e colocou ele numa responsabilidade muito grande, que era a tesouraria, né, do ministério de Jesus. Judas foi o tesoureiro. Judas era um homem íntegro, mas deu oportunidade e Satanás encheu o coração de Judas. E Judas veio a vender o seu mestre amado por 30 moedas de prata. Mas se Judas tivesse se arrependido realmente e tivesse procurado não tirar a vida e sim voltar a conversar com Jesus, ele teria sido perdoado e a sua história seria outra. Mas Pedro, o que negou, ele ficou triste, teve a oportunidade de ser perdoado por Jesus e Jesus ainda aproveitou para colocá-lo diante do seu rebanho. Pedro, se vivesse na nossa época de hoje, quem sabe não teria nenhuma oportunidade em algum ministério aí, nem para varrer o templo. Imagine ser pastor. Mas Jesus escolheu certo. Pedro realmente tinha no seu coração o arrependimento e declarou que amava o seu mestre. E Pedro, realmente houve uma mudança tremenda na vida de Pedro. Pedro estava entre os 120 quando, no dia de Pentecostes, foi cheio da plenitude do Espírito Santo. Pedro, que antes havia negado, agora prega um sermão tremendo, ungido. 3.000 pessoas se batizam. Pedro vai orar. Pedro agora era um homem de oração. E lá no templo, um paralítico que pedia esmola, pede esmola, e Pedro disse: olha para nós, não temos ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Pedro não estava mais aquele Pedro assustado que negou a Jesus diante de uma empregada doméstica e de um soldado romano. Não era mais aquele homem assustado. Ele não tinha mais medo. Pedro disse: mais vale atender
obedecer a Deus do que aos homens. Pedro sabia o que ele queria, o que ele estava enfocado. O enfoque de Pedro agora era agradar a Jesus e não aos homens. E Pedro demonstra tudo isso quando ele escreveu a sua segunda epístola, na sua primeira epístola, capítulo 5, versículo do 1 adiante. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, como alguém que participará da glória que se há de revelar. Apacentai, disse Pedro, o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, não por torpe ganância, mas de boa vontade. Pedro disse, apacentai o rebanho de Deus. O rebanho é de Deus, que está entre os outros, mas é de Deus. Você, meu irmão, minha irmã, faz parte de um rebanho de Deus, mesmo que esteja fazendo parte de uma igreja, de uma denominação, de uma agremiação evangélica, mas vocês sabem que você pertence a Deus, não pertence ao homem. Por mais que você ame e respeite o seu pastor, aquele homem que está cuidando de você, mas saiba que você é de Deus e não do homem. Apacenta o rebanho de Deus que está entre vós, disse, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, não por torpe ganância, mas de boa vontade. É uma palavra para aqueles pastores, sabendo que o rebanho não é dele, é de Deus, e que ele tem que ter cuidado desse rebanho com amor, que não vê o rebanho como fonte de ganância, não como dominadores dos que foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho, não exercendo aquela autoridade, autoritarismo. Não, o rebanho, ele tem um dono e devemos, como pastores, guiar esse rebanho através de nosso exemplo, não exercendo um autoritarismo que não cabe dentro dos requisitos exigidos por Deus para um líder liderar a igreja. E quando disse, não como dominadores dos que foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando se manifestar o sumo pastor, recebereis a imperecível coroa de glória. Assim, espero que como pastor eu possa concluir meu ministério e receber a imperecível coroa de glória. Um abraço e nos vemos pronto. Que Deus lhe abençoe.